Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, nós leremos a porção do verso 11 ao verso 14, um texto extremamente conhecido. Talvez você o soubesse recitar de cabeça, mas leia comigo João capítulo 10, verso 11 ao verso 14. Se você achou, diga aí, achei. Se você está folheando, faz um sinal, fala um peraí. Também serve. Todos achamos? João capítulo 10, do verso 11 ao verso 14, que nos diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão especial. Te agradecemos pela tua graça sobre nós e pela tua palavra que temos acesso e por ela somos guiadas pelo Senhor. Pai, somos povo teu diante da palavra que é tua também. Por isso, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu temi muito durante a minha vida e aquela troca entre adolescência e juventude, foram as entrevistas de emprego. Entrevista de emprego para mim sempre foi um ambiente um pouco meio macabro, sabe? Onde você chega num ambiente desconhecido e você está numa situação completamente vulnerável, porque você encontra outras pessoas que estão ali procurando o mesmo objetivo que você. Você receberá uma sabatina de uma pessoa que não te conhece, mas ela sabe que o trabalho ou a vaga que você concorre está na mão dela. E você sabe disso também. Então fica um clima meio pesado, um ambiente meio em que você mede as palavras com medo. E para piorar, vem duas perguntas que acabam quebrando a gente. A primeira pergunta é: cite 3 defeitos que você tem, né? E aí nós, com o nosso coração momentaneamente tomado pela hipocrisia, nós dizemos: eu sou perfeccionista demais, né? Eu sou muito detalhista. Em uma das entrevistas em grupo que eu fiz, um dos concorrentes disse: eu sou trabalhador demais, isso atrapalha a minha vida, né? E a gente começa a se olhar e ver a cara do entrevistador ou entrevistadora, e nós sabemos que nem sempre é bem por aí. Mas depois que passamos por essa pergunta, vem uma outra pergunta também difícil de nós respondermos, que é: se você fosse um animal, que animal você seria? Se há alguém aqui que trabalha com recursos humanos, pelo amor de Deus, me explique o porquê dessa pergunta. Eu nunca entendi. E eu me lembro que na primeira vez que alguém me perguntou: se você fosse um animal, qual animal você seria? A minha resposta franca e sincera naquele momento foi olhar para o olho mesmo, para o rosto da entrevistadora e dizer: moça, por que eu seria um animal? Né? E ela disse: não, se você pudesse. Não sei, né? E aí eu fiquei enrolando mesmo, porque eu não tinha o que dizer. Mas geralmente quando nós queremos pensar em que animal nós seríamos, nós colocaríamos animais que são proeminentes na nossa selva, no meio animal.
Nós diríamos que somos como leões, que são ferozes em busca de um objetivo, que protegem um bando, que andam juntos. Nós diríamos que queremos ser águias, por exemplo, que somos aqueles que voam alto, querem enxergar longe, antecipar quais são as suas necessidades, serem protetores também. Dentre outros animais, como a onça, que vê um objetivo, que recebe uma missão por instinto e é ágil em procurar a solução. Dentre tantos outros animais, mas dificilmente alguém chegaria para dizer: eu gostaria de ser uma topeira. Eu gostaria de ser uma minhoca. Animais que nós não vemos de forma alguma proeminência nelas. Não diríamos nada disso. Certamente um dos últimos animais que nós também lembraríamos nesse momento é de ser uma ovelha. Nós não diríamos ao recrutador: eu quero ser como uma ovelha. Porque ovelha é um bicho bonitinho, fofinho, e quando ele está desenhado, parece até nuvens com patas e olhinhos, e aquela coisa toda bonita que nós temos. Mas na realidade do reino animal, a ovelha é um bicho completamente dependente de alguém. A ovelha é naturalmente míope, e nesse ponto eu me vejo mesmo nas ovelhas. A ovelha não consegue se alimentar sozinha, não tem o mínimo de instinto de caça para ir atrás de uma comida. Ovelha tem dificuldades em caminhar por conta dos seus pelos. Ovelha não tem nenhum senso de direção, e o motivo do pastor ir guiando o rebanho, tocando aquele sino e chamando as ovelhas, é para que ela não se perca. Ovelha é um animal que geralmente não tem nenhuma interação com outros animais ou com aqueles que estão perto dela. Aquele barulhinho que a ovelha faz, e eu confesso que treinei durante alguns dias para não passar vergonha imitando uma ovelha, mas não deu certo, Então é aquele bé, e você se lembra aí como é que a ovelha faz. Ela não faz aquele som para que ela tenha algum tipo de interação, alguma forma de comunicação, mas a ovelha faz um barulho e grita quando ela se perde, e se ela se perde, ela precisa de alguém que traga ela de volta. Em outras palavras, ovelha é um animal vulnerável. Ovelha é um animal que precisa de uma ajuda externa. Ovelha é um animal altamente suscetível à morte, porque precisa de alguém perto. E o interessante é que em toda a Bíblia e na narrativa do Antigo Testamento principalmente, Deus trata com o seu povo escolhido usando a relação entre pastor e ovelha para descrever o jeito em que ele cuida do seu povo. Se você se lembra, o Salmo 100, verso 3, por exemplo, que diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz que como pastor, ele, Deus, cuida de seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas e as amamenta como suas crias. Deus olha para nós como pessoas que em muitas circunstâncias espelham as características das ovelhas. Ele se coloca como pastor que guia, mas que guia as suas ovelhas, que encontram características extremamente parecidas. Nós temos dificuldade de visão assim como as ovelhas têm. Além da nossa dificuldade natural em enxergar os caminhos pelos quais a nossa vida anda, pelos caminhos que aparecem para que nós escolhamos qual é o melhor, nós temos dificuldade. Nós não conseguimos, por conta própria, sem contar com a ajuda soberana do nosso Deus, trazer o alimento que nós precisamos, físico ou espiritual, de forma natural. Não conseguimos, somos dependentes e vulneráveis. Nós temos problemas de segurança, não conseguimos nos defender de tudo que a vida apresenta para nós, seja de um assalto, seja de uma situação de doença.
Porque não há ninguém que consiga, por conta própria, decidir: eu não quero ficar doente. Não há ninguém que durante toda a sua vida, ainda que tenha feito uma preparação, uma alimentação correta, uma dieta balanceada, exercícios físicos, buscando não estar doente, consiga decidir que não quer estar doente. Eu me lembro de um amigo muito querido da minha família que descobriu que desenvolveu um câncer e precisava de todo um tratamento. E ele dizia na mesa de casa, enquanto tomávamos um café, e ele dava socos sinceros de alguém que está extravasando o seu coração angustiado, e ele dizia: eu não aceito estar com câncer, eu não aceito, eu não quero e eu não estou. E aí, em um momento em que ele se abriu para uma conversa, meu pai disse para ele, né: olha, você não quer, você não aceita, você não vai estar com câncer, mas o seu exame diz que você está com câncer. E ele dizia: não, mas eu recuso a ideia de estar com câncer. Mas você ainda está com câncer. Você pode não querer muitas coisas, você pode fugir de muitas situações, mas por conta própria nós não conseguimos. Nós somos de fato ovelhas. E quando nós vivemos épocas como a nossa, em que, entre outras coisas, os nossos jovens são bombardeados com o sentimento e o senso comum de que nós devemos ser vitoriosos, nós devemos ser os mais proeminentes funcionários e de carreiras mais bonitas que existam, e que nós precisamos ser os primeiros, os melhores, em que um contexto religioso não saudável diz que nós precisamos ser cabeça e não cauda, chefes e não funcionários, líderes e não colaboradores. Nós olhamos para a descrição da ovelha como algo que ofende o nosso coração, como algo que ofende a forma como nós queremos viver. Porque se queremos ser os melhores em tudo e buscamos ser sempre o topo, sermos comparados pelo próprio Deus como ovelhas, é ofensivo, é doloroso, é difícil, porque nós não queremos ser ovelha, mas nós queremos ser os leões, as onças e as águias. Isso gera em nós um inconformismo, se a palavra de fato existe, em sermos vistos como ovelhas. E querermos mudar a nossa situação a qualquer custo, para que nós não sejamos ovelhas, mas sejamos ainda mais ferozes, até que nós entendemos, no pastoreio de Cristo por nós, que aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos dá estabilidade, aquilo que nos permite viver bem, não é em trocar a posição de ovelha para leão, não é trocar a posição de ovelha para uma águia, mas é descansar o nosso coração, porque enquanto nós formos ovelhas, nós estaremos seguros. Não estaremos seguros porque dependeremos de alguém, mas estaremos seguros porque a ovelha não vive sem pastor. Estaremos firmes e descansando o nosso coração, não porque nós vamos procurar uma outra posição, mas porque assumiremos a posição que é nossa, de ovelhas, de fato ovelhas, mas ovelhas que têm um pastor, ovelhas que estão seguras na condição do pastor, ovelhas que seguem a voz e o chamado do seu pastor e somente o chamado dele. Por isso, quando nós vemos o que Jesus traz para nós neste trecho da palavra de Deus, é o terceiro de uma série de 7 momentos em que Jesus diz: eu sou, e revela algo da sua própria natureza. O primeiro deles, em João no capítulo 6, Jesus diz que eu sou o pão da vida, e ele começa a se revelar como aquele que vai morrer e que vai ser de fato o pão e o cálice que alimenta o seu povo, o pão que alguém come e nunca mais terá fome e estará saciado até a eternidade. É o primeiro eu sou. O segundo acontece um pouquinho antes do texto que nós lemos, onde Jesus diz que Ele mesmo é a porta das ovelhas. Ele é aquele que concede o acesso. Ele é aquele honesto que vive e que na verdade se coloca como
a porta para chegarmos à salvação e ao Deus que nos salva. E agora Jesus chega para dizer que Ele é o bom pastor, e o bom pastor das suas próprias ovelhas. E há aqui algumas lições importantes que nós podemos trazer ao nosso coração para descansar em paz, sabendo que há um pastor que nos guia. A primeira lição delas está no verso 11, bem no comecinho, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Talvez esse olhar para a palavra bom no português não alcance o objetivo final de que Jesus estava dizendo aqui. Existem algumas palavras nossas em português que não conseguem traduzir exatamente o sentido ou o sentimento de algumas falas do Novo Testamento. Inclusive esse bom. Porque você olhar para o bom pastor vai dizer que ele é um pastor que é bom. É um pastor que é ok, legal, é um bom pastor, em certa medida. O mesmo bom que nós usamos para quando nós comemos alguma comida que é diferente, e pela minha forma física eu sou mestre em comer comidas diferentes, meu objetivo é estar no shape do pastor Moisés um dia, né? Daquele jeito esbelto, mas enquanto não consigo, eu experimento algumas outras comidas, e quando alguém oferece, e você come algo que é estranho ao seu paladar, você não necessariamente diz que é uma coisa horrorosa. Você não cospe em cima do prato de comida. E alguém te pergunta: o que você achou? E você diz: é bom. Provavelmente você nunca mais coma na sua vida, mas você diz que é bom, e tudo bem. Mas quando você come alguma outra coisa que é uma novidade ao seu paladar, algo que traz uma surpresa extremamente agradável, dificilmente você deguste para dizer assim que é bom, é uma comida boa. Mas nós colocamos isso com um certo exagero bom. Nós dizemos que é maravilhoso, é sensacional, é incrível. E outras palavras que vêm para dizer que aquilo é bom e é bom demais. Faça um teste, coma um pedaço de uma pizza de 4 queijos. E esquece o suco, esquece o refrigerante, mas leve como acompanhamento uma xícara de café expresso. Faça esse exercício. Coloque o pedaço de pizza na boca e tome um pouco do café, que você vai entender a sensação que eu quero transmitir para você. É meio exótico, mas confia, experimenta que dá certo. Você come uma coisa dessa, quase que uma iguaria, né? E você come e sente aquilo muito bom. A ideia do que a palavra nos traz como o bom pastor vem de uma palavra que tem na sua pronúncia, né, o termo kalós, que indica algo que não só é bom, mas algo que é praticamente perfeito. Algo que é muito bom, algo que é excelente, algo que é belo, de tão bom que aquilo é. Jesus é o nosso pastor, mas não é só o nosso pastor que é bom. É aquele pastor que, por não bater nas ovelhas, nós já consideramos bom. Mas Jesus é o pastor que é excelente. Ele não é um pastor, ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é a perfeição daquele que é o pastor. O autor de Hebreus, inclusive, no final da sua carta, no verso 20, ele faz referência ao Senhor Jesus como o grande pastor das ovelhas. Aquele pastor excelente que sabe o que é pastoreio, que não está estagiando para pastorear, que não está experimentando o que é cuidar de nós como seu povo, suas ovelhas, mas aquele que é na perfeição do cuidado das ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Por isso nós descansamos na nossa condição de limitação, sabendo que o eu sou, o pastor supremo, o grande pastor, o Deus encarnado é quem cuida do nosso coração. E então não precisamos buscar por outras posições, porque sabemos que a nossa segurança está em seguir a voz do nosso pastor. Descansar naquele que é o único e excelente pastor das nossas almas. Descansar o nosso coração. Firmarmos-nos nele que é o nosso pastor. Amém?
Mas o texto continua e nós entendemos que este bom pastor que segura e que nos coloca em segurança, ele é um pastor excelente, e o motivo do cuidado dele por nós é o seu amor. A base do seu cuidado é o seu amor. Volte seus olhos comigo no verso 11 ao verso 13 mais uma vez, por favor. Se você fechou a sua Bíblia, deixa ela aberta aí com você do lado, para que você volte comigo algumas vezes. Do verso 11 ao verso 13, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O cuidado excelente do nosso pastor é um cuidado motivado e baseado em amor e em graça. Talvez a sua versão deste texto traga alguma confusão, mudando a palavra assalariada da NVI para a palavra mercenário. O nosso olhar para o mercenário, a princípio, é um olhar ruim. Alguém que recebe para, como dizem os filmes americanos, fazer o trabalho sujo em nome de alguém. Mas o mercenário, ele não necessariamente é alguém mau neste contexto, porque ele nada mais é do que um pastor que não é dono daquelas ovelhas, e por não ser o dono daquelas ovelhas, ele recebe um tanto de moedas, um tanto de salário, para em algum momento cuidar daquelas ovelhas. O problema é que quando surgem os primeiros desafios e os primeiros movimentos que trazem a risco de fato a vida das ovelhas, o pastor que é assalariado olha para elas e diz: meu salário não compensa isso aqui, eu vou embora. Lembrando que os desafios que vinham para os pastores de ovelhas daquela época eram leões, eram ursos, eram animais ferozes, que não fariam distinção entre a ovelha e o pastor. Quem está na frente morre primeiro. Um pastor vendo essa insegurança, esse ameaçar da sua própria vida, ele pega as suas coisas, ele foge, ele vai para outro lugar, porque o seu salário de fato não compensa a sua própria vida. Logo, ele não é um pastor por excelência, ele é um pastor em algum momento, esperando receber alguma coisa e não comprometido com as suas ovelhas a ponto de se arriscar. O contraponto que vem a nós como nosso pastor excelente é que ele é o bom pastor e de fato ele se coloca como alguém que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não é só o nosso pastor que não busca receber algo em troca. Jesus não se preocupa com o nosso dinheiro. Jesus não se preocupa com a nossa posição e o nosso status social, menos ainda com a cor do seu cartão de crédito. Ele não pastoreia esperando receber algo em troca, porque se nós tivéssemos que pagar alguma coisa a Ele, nossa vida é pouco pelo que Ele fez por nós. Mas Ele pastoreia sem esperar algo em troca, mas ainda disposto a pagar o maior preço existente pelas suas ovelhas. Ele dá a sua vida. O que motivou esse discurso todo de Jesus começa lá no capítulo 9, onde em poucas palavras existia um homem cego, Jesus o cura. Os religiosos daquele tempo ficam doidos para entender o que aconteceu, quem é que curou, quem dos pais do homem cego pecou para que ele fosse cego, o homem que o curou, ele teria pecado ou não, como é que pode um pecador curar? E você lê e você entra na história, essa história vira um alvoroço completo, e a resposta do homem que foi curada para os religiosos é dizer: a única coisa que eu sei é que eu era cego, agora eu posso ver. Aquele homem que veio me curou. A resposta daqueles religiosos e dos péssimos pastores que cuidavam de maneira péssima das ovelhas de Deus naquele momento, não foi acolhê-lo, entendê-lo ou glorificar a Deus pelo milagre que havia acontecido. Mas o movimento que se estabelece naquele momento é os homens pegando este cego agora curado, expulsando-os da sua presença, e Jesus segue atrás dele. Enquanto há pastores
que vivem em busca de algo, que colocam regras que a palavra não coloca como regra, que buscam cuidar por interesses de ovelhas que na verdade não são suas. O pastor que vem como dono das ovelhas legítimo, está disposto a entregar a sua vida pelas ovelhas. Repare que o texto não diz que ele foi obrigado a dar as ovelhas, a sua vida pelas ovelhas. Ele não foi como alguém que perde uma aposta ou que tem uma dívida alta e é obrigado a dar a sua vida em troca de alguma coisa. Mas ele voluntariamente olha pelas suas ovelhas e, movido por amor e por graça, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quem não tem segurança em um pastor que entrega a vida pelas suas ovelhas? Um pastor que conhece, um pastor que sabe que não merecíamos o valor de sua vida, porque afinal, um rebanho com um pastor morto não serve para muita coisa. Mas esse que é o nosso bom e o nosso excelente pastor, entrega a sua vida, porque entende que a prioridade da sua missão é o cuidado das suas ovelhas. Como não sermos gratos e não colocar o nosso coração voluntariamente na posição de ovelhas a um Deus que se encarna e, entre outras coisas, que fez em seu ministério, salva as suas ovelhas da morte, entrega a sua vida pelas suas ovelhas, abre mão da sua vida voluntariamente, sem dever nada a ninguém, e entrega para que o seu rebanho ande em segurança. É por isso que nós estamos seguros na posição que Ele diz que nós temos, porque de fato nós somos ovelhas, mas o nosso pastor não nos vê como mercadoria, o nosso pastor nos vê como um bem precioso a Ele. É bem verdade que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, dentre tantos outros adjetivos que nós temos, mas aquele que melhor nos define, uma vez em que nos entregamos ao Senhor de verdade, uma vez em que moldamos o nosso coração para sermos ovelhas obedientes, uma vez em que cultivamos um relacionamento íntimo com o Senhor, não é apenas miseráveis e pecadores, o que nunca deixaremos de ser até a volta dEle, mas em primeiro lugar, somos ruins, mas ainda assim, somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados porque Ele se entregou em nosso lugar. Nós somos filhos amados porque o preço da nossa vida foi a vida dEle, e Ele é quem a deu para nós. Nós não simplesmente aceitamos um dom que alguém veio e deixou. Não sei você, mas quando eu era adolescente eu tinha essa impressão de que há uma prateleira gigantesca com vários potes de salvação, e tem alguém, algum repositor, algum vendedor ali no corredor dizendo assim: aceite a Jesus. Aceite essa salvação, pega aqui, né? Pega e depois você vê, aceite essa salvação. Nós entendemos como algo que é dado e que é oferecido a quem quiser, mas de forma qualquer, porque Ele já morreu por nós mesmos e está tudo bem. Mas o movimento, meus irmãos, é ao contrário. Ele escolheu morrer por nós, porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele pastoreia por amor, por cuidado. Ele dá a sua vida sabendo que irá retomá-la, mas é Ele quem dá. Por isso o verso 17 e 18, lá no fim do texto que nós lemos, o próprio Jesus diz: é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É o próprio Jesus que de maneira voluntária se entrega por nós, e essa entrega desafia o nosso senso de lógica. Porque, como já diz Paulo aos Romanos, muito dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém entregaria a vida para outra pessoa que por algum motivo mereça. Mas entregar a vida por alguém que é injusto, entregar a vida por uma ovelha que é rebelde, entregar a sua vida por uma ovelha que muitas vezes busca brechas e formas de deixar o aprisco e o rebanho do seu pastor, é só este pastor excelente que faz e faz por nós.
Qual é a nossa segurança? Saber que quem está à nossa frente nos guia por amor. Saber que nós ouviremos a voz do Senhor e seguiremos, porque Ele cuida de nós nos detalhes da nossa vida. De saber que nós não precisamos passar a nossa vida procurando coisas muito maiores para que a gente ganhe significado, porque o verdadeiro significado das nossas vidas está no pastor que se entregou para que nós fôssemos ovelhas do seu cuidado e do seu aprisco. Certa vez, em uma igreja que meu pai pastoreou, um homem tinha um sonho de criança. E o sonho dele era comprar um Fusca o mais acabado possível e passar alguns anos fazendo a restauração daquele carro. Ele teve seus filhos, construiu sua casa, guardou um pouco de dinheiro e em um determinado momento da sua vida, ele comprou de fato aquele Fusca. E como era o objetivo dele, ele comprou o Fusca mais acabado que você possa imaginar. Ele comprou lá na região do extremo sul, e foi buscar o carro, e a nossa igreja estava até no momento de oração pedindo para que Deus o permitisse voltar com o carro pelo menos na metade do caminho. Isso porque havia um detalhe básico de que no assoalho do carro, no chão do carro, no banco do passageiro, tinha um buraco gigantesco. Eu calço 43. Eu fiz uma medida depois com o meu pé e dava 2,5 pés naquele buraco. Ele foi buscar o carro, e já que o objetivo era a restauração, nada melhor que um carro completamente acabado. Ele foi, buscou o carro, se emocionou, chorou, fez o pagamento, trouxe o carro, e quando nós estávamos esperando ele chegar com aquela tentativa do que o dia foi o carro, nós vemos ele virando a rua, um barulho ensurdecedor e uma fumaça constrangedora para quem via aquele carro, mas quando nós olhamos para dentro, nós vimos o homem dirigindo e o filho dele sentado no banco que tinha um buraco no assoalho do carro. Tanto que ele veio com os pés apoiados no painel do carro. E aí nós perguntamos, você entrou no carro aqui na esquina, você andou 10 metros com o carro desse jeito? E ele, não, eu vim desde lá, sentado aqui, andando no carro. E a gente não entendeu nada, e olhando para ele, aquele misto de sentimentos, de pensar que moleque doido, ao mesmo tempo em que para ele é legal, e a gente não sabe como definir muito bem, mas alguém do nosso meio fez a pergunta, falou, cara, você não tem medo de andar no carro desse jeito aqui? E a resposta daquele menino foi, olhando para o carro, sim, tenho muito medo, mas eu sei que é o meu pai que está dirigindo, então eu viria até sentado no teto. É mais ou menos esse o movimento em que nós fazemos com o nosso Deus, de entender que no meio dos caminhos que nós passamos como seu rebanho, nós temos e temos mesmo desafios que aparecem. Nós temos mesmo momento em que temos medo, momentos em que estaremos inseguros, mas a questão do que garante a nossa segurança e o nosso descanso no Senhor Jesus, é que nós não estamos andando por pastos, por montanhas, por lugares em que nós não sabemos o que tem, em que nós estamos suscetíveis à morte, porque não sabemos para onde ir. Mas porque no mesmo movimento, quem está na frente, chamando o seu rebanho, tocando o sino para que nós andemos atrás, não é qualquer pastor, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo à nossa frente, abrindo o caminho, mostrando os lugares, chamando quando a ovelha se perde, trazendo para a unidade do seu rebanho. Então a nossa postura é seguir o nosso pastor e descansar o nosso coração, porque nós amamos o nosso pastor, e nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço pela nossa vida, e por isso nós confiamos, e nós seguimos, e nós vamos andando atrás dele. Há um dos nossos hinos que eu não me lembro o número, talvez os irmãos saibam de cabeça, mas é o hino Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu ouvi esse hino, e uma das estrofes ficou marcada no meu coração, que diz, a estrofe, se eu não me engano, de número 3, Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o imã que nos atrai e só por Ti adoramos o Pai. A ideia é que o nosso pastor, meus queridos irmãos, quando necessário, ele nos puxa pelo cajado. Isso é necessário. O nosso supremo pastor, mas o nosso pastor local. E você devia agradecer a Deus por isso. Pelo cajado que busca a ovelha quando ela começa a se perder. Mas nós somos atraídos por esse rebanho, pelo amor dele, que se entregou por nós. Nós não seguimos por obrigação, mas porque a presença do pastor à nossa frente é um imã que nos atrai para perto dele, de forma de que se nós sairmos do meio do seu rebanho, aí nós seremos como aquelas ovelhas que gritam, que berram, porque sabem que estão sem direção. Nós não somos deixados, meus irmãos, nesse mundo por um Deus que tem prazer na confusão do seu povo. Mas nós somos deixados neste mundo por um Deus que se compadece por graça, amor e misericórdia das nossas vidas. E para que não estejamos andando como ovelhas desgarradas, perdidas, sem pastor, nos dá um pastor excelente para ir à nossa frente. A questão é que nós precisamos ir atrás dele. Mais um pouquinho à frente, Jesus encerra dizendo que ele é o bom pastor e as suas ovelhas o conhecem, e o conhecem porque quando ele chama, elas vão atrás dele. Se você tem algum parentesco ou que você conhece o meio da agricultura e da pecuária, você sabe que todo animal, geralmente cavalos e bois, eles têm uma marca feita por ferradura na sua perna, para entender quem é o seu dono, né? E eu proponho para você que talvez nós, como ovelhas do rebanho deste Supremo Pastor, nós não temos uma marca na nossa perna, mas nós temos duas marcas que são importantes. A primeira delas é em nossos ouvidos. Se nosso ouvido não é marcado pelo amor do nosso pastor, nós não ouviremos a sua voz e estaremos perdidos. Você jovem que se sente perdido, sem caminho, sem lugar para seguir, sem propósito na vida, busque a voz do seu pastor. Busque a voz do seu pastor. A segunda marca não fica na perna, mas fica nos pés. Porque é essa marca nos pés que nos atrai para o caminho dele, de forma que nós seguimos o caminho dele, aonde quer que ele vá. A nossa segurança ou insegurança não está no que está à frente, mas a nossa segurança e descanso do nosso coração é confiar no pastor que nos guie. E a minha oração por você é que você não perca o ouvir e o chamar desse pastor. Minha oração é que se você só continua seguindo ou andando perto do rebanho, porque os seus pais andaram, um dia seus avós andaram e fizeram parte da construção desse lugar, que a sua motivação seja mudada pela graça do nosso Senhor, e que você seja parte do rebanho, porque o pastor pagou o preço pela sua vida. E que Deus nos abençoe até a sua volta. Vamos orar? Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, que nos guia, que nos dá direção. Nós somos gratos porque pela Tua palavra percebemos o chamar do Senhor sobre nós, Pai. Pedimos que o Senhor traga de volta aqueles que estão afastados, Pai. Que o Senhor aquiete, Deus, os corações que estão agitados, buscando que precisam viver outras experiências, que não sejam em ser ovelhas do Senhor, Pai. Que o nosso coração entenda que o ponto alto da nossa vida é estar aos pés da Tua cruz acima de todas as coisas. E pelo Teu amor seguimos ao Senhor. Sermos alimentados, sermos cuidados, sermos pastoreados pelo Deus que se entregou em nosso lugar, Pai. Por isso que o Senhor nos traga para perto de Ti, pelo louvor do Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua graça que se renova, pelas Tuas misericórdias todas as manhãs sobre nós, que estaremos seguros no nosso verdadeiro pastor. É o que pedimos a Ti por misericórdia, em nome de Jesus, o nosso grande pastor. Amém. Deus abençoe, irmãos.